Para completar, o Flamengo planejando sua estreia ou inauguração do estádio. Preciso contar também sobre o presidente do Flamengo, ironizando o pai do Gerson e falando sobre a noiva de Jorginho. Falo sobre a FIFA excluindo o rival do Flamengo do Super Mundial de Clubes. Pablo, jogador do Flamengo, processando o Botafogo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira, que venceu a Colômbia por 2-1 nessa quinta-feira, e tem 4 novidades para a partida contra a Argentina. O rival convocou nas últimas horas o zagueiro Beraldo, os volantes João Gomes e Ederson, além do goleiro Everton, todos vão substituir atletas machucados ou suspensos. Já Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os representantes brasileiros no Super Mundial de Clubes, torneio marcado para metade do ano, solicitaram o adiamento da partida deles pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É que esses jogos aconteceriam a 4 dias da estreia no Super Mundial de Clubes, ou seja, eles teriam pouco tempo para se preparar e chegar nos Estados Unidos. Já o Uruguai perdeu a Arrascaeta, que sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo e foi substituído por De La Cruz, outro jogador do Flamengo, e é o segundo atleta rubro-negro que se machuca nessa rodada das eliminatórias. O Gerson já havia sentido um incômodo na partida do Brasil na quinta-feira. Para completar o giro de notícias, contar que a CBF enviou um ofício aos clubes afirmando que no Brasileirão somente o capitão vai poder falar com o árbitro. E mais, os goleiros terão a oportunidade de ficar com a bola por apenas 8 segundos. Se algum goleiro estender esse prazo, o árbitro vai marcar escanteio para o adversário. Preciso falar agora sobre o estádio do Flamengo. Quando é que o BAP pretende inaugurar a futura casa rubro-negra? Nos planos de Rodolfo Landim, a ideia é que a inauguração acontecesse no mês de novembro de 2029, mas a julgar pelos primeiros movimentos do BAP como presidente, você pode esquecer essa data. Ouvi de uma pessoa próxima ao BAP que é quase impossível cumprir tal cronograma. Primeiro porque o atual presidente entende que o projeto foi feito às pressas, tudo com a intenção de garantir votos na eleição para presidente que aconteceu no fim do ano passado. Outro problema grave, a conta não fecha. Landim imaginava que seria necessário 1 bilhão e 900 milhões para a construção desse estádio. Já o BAP e seus pares asseguram que não dá para construir a Arena Rubro-Negra por menos do que 3 bilhões de reais. Diante desse cenário, o estádio deve ficar mais para frente, até porque o BAP não quer tirar dinheiro do departamento de futebol para colocar na construção desse estádio. Só para completar, vale a lembrança de que a aquisição do terreno no gasômetro onde o Fla construirá seu estádio custou cerca de 150 milhões de reais. Por falar nessa compra, ela foi uma das responsáveis pelo aumento importante da dívida do Flamengo no segundo semestre do ano passado. Hoje, a dívida do Fla gira na casa dos 346 milhões. Ela era, no fim do ano retrasado, de apenas 48 milhões. Segundo o BAP, a compra do terreno do estádio, além das aquisições de Alcaraz e Plata, foram as grandes responsáveis pelo crescimento da dívida no segundo semestre de 2024. Preciso falar agora sobre o presidente do Flamengo, o BAP, que se mostrou na reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa quinta-feira alguém sem papas na língua. Mesmo diante de bastante gente, uma plateia das maiores, ele fez algumas confissões e colocações que repercutiram ao longo da sexta-feira. A primeira delas sobre a renovação de contrato do Gerson. É público e notório que o Flamengo já ofereceu um reajuste para fazer do Gerson o dono do maior salário do elenco. Dá uma olhada no que o BAP disse do Marcão, pai do Gerson e que é o responsável por tocar essa negociação em nome do jogador. Abre aspas, propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta, entre aspas, Marcão, contém ironia, não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, mas o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade, fecha aspas. Confesso que mandei a mensagem para o Marcão, pai do Gerson, para ver o que ele tinha a dizer sobre esse tema. O Marcão preferiu se calar. Marcão e Flamengo que vem se estranhando nos últimos dias. O BAP também falou a respeito de Jorginho.
O meio-campista que pertence ao Arsenal será ou não contratado pelo Fla? Dá uma olhada na frase do presidente rubro-negro, abre aspas, peço aos senhores aqui que tenham fé para que a mulher do Jorginho goste do Rio de Janeiro, goste da Dias Ferreira. Essa é uma rua badalada do Leblon. E essa frase do BAP tem a ver com algo que eu já havia contado para vocês. O Jorginho topou se mudar para o Fla, mas ele depende do sim da noiva, Caterine, que é irlandesa, para que a família possa se mudar para cá. O casal, inclusive, já tem um filho. E havia marcado o casamento para junho, justamente quando o Flamengo pretende ter o Jorginho disputando o Super Mundial de Clubes. Hora de falar sobre o zagueiro Pablo, que ainda pertence ao Flamengo, mas decidiu processar o Botafogo. Você sabe que o Flamengo emprestou o Pablo ao Botafogo na temporada passada, certo? Por lá, passagem bastante ruim e discreta. Apenas um jogo disputado. E o Pablo entrou na justiça contra o Botafogo para cobrar 400 mil reais pelo não pagamento de 9 meses do fundo de garantia. Pablo, inclusive, poderia levar o Flamengo à justiça por conta do atraso do fundo de garantia, mas o Pablo não é bobo nem nada, tem direito a um salário gordo no Flamengo, contrato até dezembro e vai preferir manter tal condição. De qualquer forma, ele está cobrando na justiça esses 400 mil reais, com a lembrança de que o Botafogo, enquanto teve o Pablo, desembolsava 505 mil reais por mês. Chama atenção é que o Botafogo, de John Textor, o paladino da justiça, atrasou pagamentos de fundo de garantia, ainda que com a ressalva de que o Pablo foi bem pouco aproveitado. Jogador que nessa temporada de volta ao Flamengo participou das 4 primeiras partidas do Campeonato Carioca, enquanto o Flamengo atuou com jogadores juvenis e juniores. Ele foi titular nos 4 jogos, todos no mês de janeiro, e desde então nem sequer se sentou no banco de reservas. É mais um dos atletas cujo salário é altíssimo, astronômico, mas não é aproveitado. Bora falar agora sobre uma decisão da FIFA polêmica e importante dessa sexta-feira. A FIFA decidiu por excluir o León do México do Super Mundial de Clubes, torneio marcado para junho e julho. Com detalhe, já houve até o sorteio dos grupos e o León, time de o James Rodrigues, havia caído na mesma chave do Flamengo, do Chelsea e do Esperance. A decisão da FIFA passa pelo entendimento de que o León tem o mesmo dono de outro clube mexicano que participará do torneio Pachuca. Dessa maneira, não cabe mais recurso, apesar de o León prometer ir à justiça. Inclusive, a grande pergunta é: quem a FIFA colocará no lugar da equipe mexicana? Existem algumas alternativas. Se a FIFA fizer valer... só é importante lembrar, antes que você, torcedor do Galo, do Corinthians ou de qualquer outro time brasileiro, se imagine pleiteando essa vaga que ficou aberta, ela é da CONCACAF, da federação ou da confederação que cuida dos times de futebol da América do Norte e Central. Então, não dá para incluir ou sonhar com clubes brasileiros. A FIFA tem algumas alternativas para substituir o León. Uma delas seria o Los Angeles FC, time americano que foi o vice-campeão da Conca Champions, perdeu justamente a final na temporada passada pro León. Outra sugestão ou possibilidade, a Alajuelense. Esse time é um time da Costa Rica e é o melhor classificado no ranking da FIFA, excluindo times mexicanos e americanos. Havia uma regrinha de que o ranking serviria para apontar times de países que ainda não tinham representantes. Como o México e Estados Unidos já haviam estourado o limite de participantes graças a títulos da competição, criou-se essa regra, que beneficiou, por exemplo, os argentinos Boca e River Plate na América do Sul. Agora, se a FIFA optar por um time americano, a tendência é que o Philadelphia Union seja chamado. Se a alternativa for por um time mexicano, via ranking, pode sobrar para o América do México, time que é comandado pelo brasileiro André Jardim. Nicole e o rombo milionário no Flamengo e recusaram a assinar o manifesto contra o racismo da Conmebol. Ao que parece, mudaram os personagens principais na diretoria do Flamengo, mas as decisões continuam equivocadas, né? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Agora a gente tá falando do Flamengo. Se você gostou do vídeo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante demais a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Claro, um grande abraço no seu coração sempre mais. Até o próximo vídeo. E vamos pra cima, e vamos que vamos.